voltamos com o Jornal da Manhã pela Máxima FM. Oito horas e 11 minutos, já estamos aqui de volta com o Jornal da Manhã. Mais notícia, mais informação para você. Agora a gente vai dar um pulinho na nossa cidade aqui vizinha, Pindamonhangaba. Nós vamos trazer informações sobre o plano de contingência contra enchentes que a cidade de Pindamonhangaba já implantou. É uma das cidades do nosso Vale do Paraíba que já tem implantado esse plano de contingência para prevenção de enchentes. A gente vai conversar com o Michel da Defesa Civil. Michel, tudo bem? Bom dia, prazer falar com você, que bom te receber aqui na nossa bancada, tudo certo? Tudo certo, bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Máxima FM, um prazer estar aqui falando com vocês, podendo contribuir um pouquinho sobre esse tema, né, que está forte nessa questão de desastre, né, no Rio Grande do Sul, lá sendo assolado, sobre essa inundação, a gente estivemos lá ajudando, né, então assim, é um prazer estar aqui e contribuindo com vocês. Muito bem, aqui na bancada está aqui o Felipe com a gente, o Orville também, e a gente traz essa notícia, né, Michel, para a população, porque foi feito um levantamento, gente, pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o nosso CEMADEM, e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e mostrou que apenas, né, somente 16 das 46 cidades do Vale do Paraíba, e abrangendo também a região Bragantina, tem um plano de contingência para enchentes e inundações, né? Esse estudo passou a ser feito lá em 2010, quando a cidade de São Luís do Paraitinga foi atingida por aquele temporal, todo mundo viu, né? Sim. Caiu a igreja, devastou a cidade, foi terrível, né? Então, a partir desse episódio, algumas cidades saíram à frente lançando os seus planos de contra enchente, contra deslizamentos, também desabamentos. Guaratinguetá, por exemplo, tem um plano de combate a deslizamentos, né? Contingência para deslizamentos de terra. E Pinda conseguiu fazer esse plano de contenção de enchentes. Eu queria que você pudesse explicar para a gente como é que vocês pensaram nesse plano, como é que foi traçado, como que vocês trabalham frente a esse assunto aí em Pinda. Carol, aqui em Pinda a gente fez esse plano de contingência, né? Foi lançado agora em 2023, através do decreto 6.444, assinado pelo Dr. Israel, prefeito, que institui, né, o plano de contingência e proteção e defesa civil de Pindamonhangaba. Vale lembrar que essa matéria, Carol, que foi feita, acho que se lançou no G1, se eu não me engano, ela é com levantamentos recentes, os mais recentes que eles tiraram do CEMADEM de 2020, tá? Então, algumas outras cidades andaram lançando o plano de contingência, ou seja, a gente já está em 2024, Pindamonhangaba, esse nosso plano de contingência é levado através do decreto de 2023, tá ok? Então, assim, a gente buscou fazer justamente por isso, né? A gente está numa situação de que alguns desastres vêm acontecendo, a gente pega aí como exemplo, há 5 anos atrás, Brumadinho, Minas Gerais, né? Que seria uma usina de rejeitos, mas que também houve um desastre gigantesco, né? Inúmeros perdas de vidas humanas naquela situação, e agora também aí puxando um pouquinho mais aqui recente, São Luís Paraitinga novamente, né? Município ali, distrito de Cariacica, de Catuçaba, que a gente também esteve lá presente, atuando, e agora, mais próximo aí, 2023, a gente teve o desastre aí de São Sebastião, né? No Carnaval de 2023, com, se eu não me engano, 69 mortes, né? Também uma situação de deslizamento. Então, Pindamonhangaba se viu, né? Essa já era uma missão quando eu assumi aqui como diretor da Defesa Civil de Pindamonhangaba, para que fosse criado o plano de contingência. Foi um trabalho, é muito difícil fazer esse plano de contingência, mas a gente conseguiu fazer, né, através do apoio com a Defesa Civil do Estado. Então a gente buscou outros municípios que também já tinham o plano de contingência, fomos até São José dos Campos, que é um dos municípios que saiu na frente com essa questão de plano de contingência, e a gente criou o plano de contingência do município de Pindamonhangaba. Então hoje o município de Pindamonhangaba, ele tem um plano de contingência validado, né? Ele está ativo, e ele é exatamente para isso, para identificar os níveis de risco, tanto geológicos, que seriam os deslizamentos, tanto hidrológicos, que seriam as inundações e os alagamentos. E aí você tem aí como que vai fazer esses tipos de monitoramento, né? Os níveis de observação, alerta, de atenção. Então, assim, todo o sistema de defesa civil, seja ele o sistema municipal, envolvendo a prefeitura, né? Os órgãos da prefeitura, os setores, as secretarias, também as entidades que acabam
apoiando a prefeitura. Numa situação de desastre, não é só a Defesa Civil que atua, são os outros setores também da prefeitura e também a atividade privada também do município, né? Esse plano ele veio para comunicar tanto com as outras secretarias e a população, né? Como é que vocês fazem essa envolvimento de outros órgãos, esse também. trabalho, né? O que mudou na cidade com esse plano e que traz essa prevenção, né? Esse cuidado de você avisar a população, de saber como é que está sendo monitorada a chuva. O que vocês usam? Vocês usam equipamentos da prefeitura, do estado? Como é que vocês fazem o trabalho de integração entre as secretarias? E a própria população, né? Que tipo de medida é levada à população para que eles fiquem sabendo de todo o trabalho de vocês e como é que está o nível da chuva, o milímetro que cai na cidade? Como é que vocês fazem isso? Esse é um trabalho de Defesa Civil, né? Essa parte de monitoramento, essa parte de verificar o que está acontecendo, acompanhar os alertas da Defesa Civil do Estado, do CEMADEM. Então, isso é função da Defesa Civil. Mas a população ela tem que estar ciente. Quando a gente criou o plano de contingência, foi feita uma audiência pública, foi feita uma divulgação que Pindamonhangaba tem um plano de contingência e foi feito também um exercício de simulação. Houve um simulado. A nossa realidade aqui, a gente não tem muitas áreas de alagamentos, inundações e nem de deslizamento. Eu costumo dizer que Pinda é uma cidade abençoada por Deus. Pois é, né? Cidade bem plana, né? Diferente de Guaratinguetá, que muitos bairros são margeados pelo Rio Paraíba. Então, assim, vocês têm muito problema. Eu conheço muito bem a cidade, adoro Guaratinguetá. Eu sei que tem alguns problemas aí com questão de inundações do Rio Paraíba e alguns bairros inteiros ficam aí embaixo d'água, né? Então, assim, Pinda já não tem muito essa questão. Então, o nosso exercício simulado para divulgar o trabalho que foi feito, o plano de contingência do município de Pinda foi feito através de um acidente numa rotatória com produtos químicos perigosos. Então, aqui, o Pinda tem a Via Dutra, né, que margeia o município e muitos caminhões entram no município e acabam passando com cargas perigosas, com produtos químicos que as pessoas nem têm noção do risco que é isso. Alguns caminhões até cortam o pedágio, né, utilizam a malha viária do município para cortar o pedágio, então geram esse risco para o município. Então, eu busquei fazer algo mais na realidade de Pindamonhangaba. Então, foi feito esse exercício justamente para divulgar, comunicar esse plano de contingência validado. E aí é feito reuniões entre esses órgãos. Então, assim, existe o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é nacional, existe o Sistema Estadual, existe o Sistema Municipal. Dentro do município, a gente tem todas as secretarias que se envolvem, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde. Então, ou seja, num desastre não é só a Defesa Civil que atua. A gente acaba envolvendo todas as secretarias e envolvemos também a entidade privada, como eu falei. No caso aqui, a gente tem a equipe de bombeiros da Novelis, que é uma empresa de grande porte no município, então eles têm bombeiro civil dentro deles, tem caminhão. Então, ou seja, numa situação igual essa no simulado, quando vazou o produto químico, a gente não tinha aquela roupa de contenção, que é uma roupa totalmente especial. A gente acionou o pessoal da Novelis e eles vieram. Houve esse tempo de resposta da fábrica até a rotatória onde foi feito o simulado. Então, ou seja, as entidades privadas também acabam ajudando. Aí você tem os radioamadores, os grupos, né, as igrejas, as brigadas de incêndio que o município criou. Então, são pessoas, são material humano. Então, se a gente se falar em Defesa Civil, hoje eu tenho operacional somente 10 agentes de Defesa Civil. O município de Pindamonhangaba tem 180 mil pessoas. Eu, com 10 agentes num desastre, eu não faço nada. Então, eu preciso que as outras entidades, que o município nos apoie. E aí a gente vai coordenar as ações. Quem vai fazer a parte de deslocar as vítimas, alojamento, voluntários para separar, fazer filtragem. Então, ou seja, eu preciso de material humano. E é isso que o plano de contingência faz. Ele faz com que o município esteja organizado numa situação de desastre. Não só os órgãos que estão na linha de frente, que é a Defesa Civil, né, a Secretaria de Segurança Pública, mas também os outros órgãos, a atividade privada, as empresas, as igrejas, todos os órgãos têm que estar cientes do seu papel. O que pode fazer, quem tem que acionar, para na hora que acontecer estar organizado, não estar aquela bagunça, né? Ô, Michel, tem duas perguntas de uma só para você ver se você consegue resumi-las. Uma e aí eu me distancio um pouco desse assunto do plano de contingência. Pinda tem crescido bastante, principalmente o distrito de Moreira César. Se a Defesa Civil tem papel também, tem algum tipo de voz na questão do crescimento e do avanço da cidade, para que essas novas construções, loteamentos, sejam dentro de questões e níveis de segurança de infraestrutura adequados, né? Para a gente evitar problemas futuros. Alagamentos, né? É um deles. Esse é uma. E a outra
é em questão das empresas. Pinda tem muitas empresas. Pinda é uma cidade industrial e de um setor importante, o setor químico, por exemplo, que gera ali uma preocupação com a segurança. A Condec em Pinda, que é o Conselho Comunitário, Municipal, né, de Defesa Civil, e como que vocês fazem também o diálogo com essas empresas, essas indústrias, para saber os níveis de segurança, como que está essa questão? É tudo próximo à Dutra. O escoamento seria rápido, mas algum tipo de impacto vai cair em cima da população de Pinda, né? No caso de um desastre, de um acidente. Então, vamos lá, respondendo a primeira, que foi referente ao crescimento, expansão do município. Vocês têm voz nessa... A gente tem uma prefeitura muito grande, é tudo setorizado, né? Então, o setor de obras da prefeitura, você tem os fiscais de obras, você tem o pessoal do planejamento da prefeitura. E o que a gente já fez em relação a isso? Vamos dar um exemplo aí, respondendo a sua pergunta. A gente tem aí a usina de Jaguari, em São José dos Campos, e em Jacareí. Então, ou seja, o que acontece? Se numa situação da usina, vamos dar um exemplo como a usina, se ela rompe por alguma coisa, né? Na verdade, a usina, a gente já teve reunião com eles, ela é super segura, mas quando a gente fala de usina, né, hidrelétrica, ela existe sim o risco, né? Ela é super segura, claro, não tem nada acontecendo, mas existe o potencial destrutivo dela é muito grande. Então, se rompe uma usina, né, hidrelétrica em São José dos Campos e toda essa água vai para onde? Vai para o Rio Paraíba. E com todas essas cidades que margeiam o Rio Paraíba, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratiba, Aparecida, Guaratinguetá, então até, né, aqui sul do Rio de Janeiro, todas as cidades são atingidas. Então, quando que vai romper uma usina dessas? Dando um exemplo, a usina, né? Para a gente pensar num desastre. A gente pensa, de repente, e estamos aí, né, com situação de guerra no mundo, enfim, de repente um atentado terrorista numa usina dessa. Então, ou seja, os municípios eles têm que estar preparados para isso também. Então, o que Pindamonhangaba já fez? Então, se no caso de rompimento de uma usina lá, de uma hidrelétrica lá em São José dos Campos, essa onda de inundação atinge o município de Pindamonhangaba? Sim, atinge. Então, o que a gente tem que fazer? Evacuar a população. Então, o que a gente já fez em termos de defesa civil? Já buscamos rotas de fugas, abrigos. Então, eu, como diretor de defesa civil, já tenho a chave das escolas, dos ginásios para abrigar a população. Então, qual que é o próximo passo agora? Essas usinas, isso é função delas, colocar os alertas, os sinais de alerta, as sirenes, para alertar a população. Assim que eles instalarem esse sistema de alerta, a gente vai orientar a população. Olha, gente, caso romper a usina, ela é super segura, então tem que ter um cuidado, um tato, porque a população ela quer alardir. Então não é isso. Então, assim, a usina ela é super segura, mas se romper lá, atinge os municípios. E que margeiam o Rio Paraíba, a gente fez uma reunião com o setor de planejamento da prefeitura, setor de obras, e notificou o setor para que não houvesse mais a autorização da criação desses bairros que estão margeando o Rio Paraíba, porque é uma área que vai ser atingida. A gente chama de ZSS, zona secundária. Já em São José dos Campos e Jacareí, a gente tem as ZAS, que são as zonas de alto salvamento. Então, ou seja, lá em São José e Jacareí a situação é um pouco mais complicada. Se uma usina dessa rompe, não tem tempo da Defesa Civil chegar no local, não tem tempo de evacuar. A população tem que sair por si só. Então lá é uma situação um pouquinho mais delicada do que Pinda, Guaratinguetá. Mas foi um trabalho que a Defesa Civil de Pindamonhangaba já fez. Nós, em caso de rompimento daquela usina, somos atingidos de uma forma bem mais tranquila. São horas depois, cerca de 19 horas, que essa onda de rejeitos vai chegar até o município de Pinda. E aí a gente já fez todo esse trabalho de Defesa Civil, que é o trabalho preventivo, que é já orientar a população, já buscar as rotas de fugas, os abrigos, e respondendo essa sua primeira pergunta. Maravilha, né? Bacana a gente ver debruçar sobre essa causa, né? Esse trabalho. Os gestores precisam cada vez mais olhar para as suas defesas civis, né? O Estado também precisa ser cobrado para que tenha o investimento, tenha disponibilidade, acesso a mecanismos, a verbas que desenvolvam as defesas civis, né? É muito importante a defesa civil de um município, né? A maioria dos municípios tem uma equipe defasada de defesa civil, a gente sabe que não está contento, né, ao tamanho da cidade, as ações que podem ocorrer no meio ambiente, falar, mas Pinda, igual a gente falou que nunca aconteceu. Gente, mas é exatamente isso, é prevenir para que não aconteça o pior, né, para que o dano à população, para que minimize os riscos da perda de vidas, né, minimize os riscos de perdas materiais também. Então, é exatamente isso, é agir onde você acha que não tem, não é
esperar ter uma catástrofe para se pensar em fazer um plano, enfim, é exatamente essa questão. Acho que assim, você está perfeita na sua colocação. É exatamente isso, é trabalhar a prevenção, né? Quando a gente fala de defesa civil, a gente fala defesa civil, a gente tem um slogan no Estado, né? Defesa civil somos todos nós. Então, ou seja, a população precisa estar alerta, ela tem que estar ciente do que o município tem como prevenção, ela precisa saber como agir. Então, ou seja, numa situação de desastre, o número de mortes, às vezes acontece, né? A gente for pegar aí exemplo do Rio Grande do Sul, agora a gente esteve lá, né? Eu estive pessoalmente no município de Canoas, ajudando por lá. E o que aconteceu lá, conversando com o prefeito de lá? A população desacreditou. Apesar do alerta da Defesa Civil, do município, houve o sinal de alerta, pediu evacuação, a população não acreditou que a água ia subir naquele nível. E quando viu, já não tinha mais para onde ir. Então, ou seja, a população precisa estar ciente, conhecer esse setor que hoje em dia, né, a Defesa Civil vem tomando uma repercussão que, infelizmente, por causa de alguns desastres, mas que elas têm que dar credibilidade a esse setor. Numa situação de alerta, é melhor prevenir. Então, a Defesa Civil alertou, deu uma notificação de evacuação, responda isso de forma plausível e atenda a Defesa Civil, porque é justamente isso, a gente quer salvar vidas. E aí, numa situação dessa, quando a pessoa não atende esse nosso sinal de alerta, acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul aí, esses números de mortes, né, que está havendo lá, é justamente por isso que a população ela desacreditou de um alerta que foi emitido pela Defesa Civil. E é um trabalho que a gente tem que construir ano a ano, né, um trabalho de formiguinha, uma cultura que a gente tem que implantar na cabeça das pessoas, e nada melhor a gente ter, porque catástrofes e tragédias servem para a gente também ter como exemplo, né, para que o que a gente está fazendo para que não aconteça aqui. A partir de agora, o que vamos fazer para evitar que novas situações como essa aconteçam, né? Perda de vidas, locais onde se perdeu tudo. A gente pode evitar muita coisa. E bacana que vocês estiveram lá, uma grande experiência com certeza para você, para toda a equipe, gigantesca. Nós tentamos falar com o prefeito de Canoas aqui, ficamos com a assessoria dele direto, conectados. Foi muito difícil conversar com ele aqui, não conseguimos por enquanto. Eu estive lá com ele, Jorge Wagner, isso. Né? Muito doido o que está acontecendo lá, né? Foi até difícil ele nos receber, mas conseguiu nos receber. A gente levou 35 toneladas de donativos para lá. Ele nos recebeu e ele explicou para mim o que aconteceu no município. Aquilo ali para mim foi um laboratório surreal. É impagável o que eu aprendi ali, o que eu trouxe de bagagem para cá, para Pindamonhangaba, para a região, para quem quiser contribuir, conversar comigo. Mas assim, é interessantíssimo, infelizmente, o que aconteceu lá. Mas para a gente é um laboratório que a gente aprendeu muito com o que aconteceu lá. E ele me explicando foi uma coisa que assim, você fica, meu Deus, como que aconteceu isso? E aí você entende na prática ali o que aconteceu, pega relatos, né? Eu tive bombeiro aposentado que estava lá na Defesa Civil trabalhando de voluntário, que conversou comigo, ele explicou como aconteceu, o momento ali exato, quando rompeu os diques, né? A cidade toda de Canoas, ela é circulada, né? Circundada por um dique, e o dique rompeu em duas partes, então acabou entrando água do rio e também da várzea, então assim, foi complicado o que aconteceu ali. Michel Cassiano, diretor da Defesa Civil de Pindamonhangaba. Michel, obrigado, cara, até uma próxima. Que isso, a gente está sempre aqui à disposição. Um abraço a vocês, Deus abençoe a vida de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês executam na rádio aí. Sempre acompanho quando eu posso. Muito Valeu. bem, muito obrigada. Show de bola. De Pindamonhangaba, valeu. Muito obrigada, até mais. 8h29.